Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um curso completo de cálculo aqui no canal Mais Matemática, tá? Vamos começar com a ideia intuitiva de limites, vamos ver mais aulas de limites na sequência e depois vamos para derivadas, integrais, ou seja, todo o curso de cálculo que nós vemos aí nas engenharias, na matemática, na física, na química, na administração, economia, enfim pessoal, em diversos cursos do ensino superior. Beleza? Disciplina aí fundamental, tá? Na parte básica desses cursos. Aí assim, pessoal, olha só. Se você tem um pouco de dificuldade em matemática, eu aconselho que você dê uma passada no canal, ali na seção de ensino médio, e ali você encontrará diversas aulas de funções, tá? Função do primeiro grau, função do segundo grau, funções modulares, tudo isso, pessoal, função composta também, tá? Função logarítmica, função exponencial, todas essas funções vão te dar uma boa base para que você entenda bem essas aulas de cálculos que estão aqui. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clique ali em curtir, tá? Faça comentários no vídeo. E assim, ó, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá? É gratuito e assim você fica por dentro de todas as postagens novas aí que acontecem semanalmente. Beleza? Vamos começar? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Na primeira aula vamos tratar sobre limites, mas sobre a noção intuitiva do que são os limites, ok? Aí é o seguinte, nós temos aqui uma placa de metal, vamos imaginar, tá? E essa placa de metal está sendo aquecida. Aí assim, pessoal, vamos imaginar que essa placa aí seja uma placa metálica quadrada e vamos imaginar que o lado dessa placa seja um valor um pouco menor do que 3 centímetros. Beleza? Aí assim, ela está sendo aquecida e esse fogo aí, pessoal, irá dilatar essa placa e quanto mais aquecer, o valor do x, ou seja, o lado dessa placa, irá se aproximar de 3 centímetros. Quanto mais o lado dessa placa se aproximar de 3 centímetros, mais a área dessa placa irá se aproximar de 9 centímetros quadrados, tá? Então, essa ideia é uma ideia de limite. Ou seja, quando o lado mais se aproximar de 3 centímetros, mais a área da placa irá se aproximar de um limite de 9 centímetros. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal, o que acontece aqui graficamente, ó. Aqui nós temos a parábola, pessoal, que está representando a área da função, tá? Nesse caso, pessoal, a área está sendo representada por uma função, vou chamar aqui de f de x, tudo bem? E essa função f de x, como nós vimos, é x elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, quando o x vale 3, o que acontece? Ó, quando o x ele vale 3, nós vamos ter que f de 3, isso aqui será exatamente igual a 3 elevado ao quadrado, e o resultado aqui é igual a 9, ok? Agora, pessoal, muito importante na ideia de limite é que não nos interessa o que acontece com a função, nesse caso aí, ó, quando x é exatamente igual a 3. Isso não nos interessa. Vai ter até situações que a função sequer estará definida, ou seja, ela nem existe quando x vale 3. Claro que não é esse caso aqui. Mas o que nos interessa em relação a limites é quando o x está na vizinhança daquele valor 3 ali, ó. Ou seja, o valor de x está se aproximando do 3 ali com valores menores do que 3, ou também com os valores de x se aproximando do 3, só que partindo dos valores maiores do que o 3. Beleza? Ou seja, os valores de x se aproximando do 3, o que vai acontecer com a função? Para qual valor a função irá tender? Beleza? Esse valor que a função irá assumir, ela tende a assumir um valor, esse valor é o limite de uma função. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente, ó, vamos imaginar os valores de x, ó, vindo aqui da esquerda, tá? Ou seja, valores que são menores do que 3. Imagine um valor de x aqui assim, ó. Tudo bem? Repara o que acontece, ó. Esse valor de x irá determinar o valor de uma função mais ou menos aqui assim. Concorda comigo? Ou seja, aqui será a área da função para esse valor de x que está aqui. Agora, quanto mais esse valor de x aqui, ó, se aproximar do 3, olha só, vamos pegar um outro aqui, ó, mais próximo do 3. Repare o seguinte, ó, nós vamos ter que o valor da função já, ó, um outro valor para a área aqui, ó, ficou mais próximo aqui do 9. Podemos colocar aqui, ó, A1
e área aqui num segundo momento. Ficou cada vez mais próximo do 9. E isso acontece cada vez mais que o x se aproximar do 3. Cada vez mais, pessoal, a área aqui irá se aproximar do valor 9. Ok? Pessoal, falei aqui com valores de x que vêm pela esquerda, tá? Mas nós podemos também ter aqui valores de x que são maiores do que 3, mas irão cada vez mais se aproximar do 3. Imagine, por exemplo, um valor de x aqui assim, tá? Olha só, para esse valor de x, nós vamos ter um valor de uma área mais ou menos aqui assim, Então eu vou colocar aqui, área e um terceiro momento. Beleza? Agora imagine o seguinte, cada vez mais que o x se aproximar do 3 aqui, vamos pensar num aqui assim, cada vez mais, reparem, olha só, a área irá se aproximar aqui do valor 9. Beleza? Então, está vindo agora nesse sentido aqui. Beleza? Cada vez mais se aproximando aqui do valor 9, que no caso, então, é o limite dessa função aí. Então, reparem, pessoal, para valores de x menores do que 3, que estão se aproximando cada vez mais do 3, e para valores de x que são maiores do que 3, que estão cada vez mais se aproximando do 3, o que irá acontecer? Cada vez mais o valor da função, ou seja, a área dessa placa metálica, irá se aproximar ali do valor 9. Beleza? Então, o que a gente diz? Que o limite dessa função, quando o x tende a 3, o limite dessa função é igual a 9. Querem ver? Vem comigo. Olha só, pessoal, em símbolos, o que nós temos aqui? Olha só. Quando o x ele se aproxima aqui de 3 centímetros, o que acontece? A área, que é dada por x ao quadrado, se aproxima de 9 centímetros quadrados como o limite para essa função. Beleza? Agora, olha só, pessoal, simbolicamente, nós temos isso daqui. Olha só, onde a notação x flechinha 3 indica x tende a 3, tá? Nós temos aqui, beleza? Enquanto que o limite aqui, o lim, LM, significa o limite de. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, que o limite de x elevado ao quadrado, quando o x tende a 3, o resultado desse limite ele é igual a 9, ok? Pessoal, essa notação de limite nós vamos ver aí diversas vezes no cálculo, beleza? Agora, pessoal, vamos ver mais 2 exemplos, tá? Para que você entenda bem essa ideia intuitiva, essa noção inicial de limites, beleza? Vem comigo. Olhem só nesse primeiro exemplo aqui, diz o seguinte, determine o limite de 2x menos 1, isso quando o x tende a 3, tá, pessoal? Então, o que nós temos aqui, esse 2x menos 1, nada mais é do que a função, ou seja, a gente quer saber o limite dessa função quando o x aqui, tende a 3, ok? Agora, pessoal, vamos investigar o que acontece com essa função quando o x ele se aproximar, ou seja, ele tender cada vez mais ao valor 3. Tá? Agora é o seguinte, pessoal, olha só. Muito importante em limites é que você entenda que não nos interessa o valor da função, o que acontece com a função quando o x é exatamente igual, nesse caso aí, ao 3. O que nos interessa em limites, por exemplo, nessa função, é o que acontece com a função quando o valor do x se aproximar cada vez mais daquele valor 3 ali. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, para isso, eu construí essas 2 tabelas aí, tá? E essas 2 tabelas vão nos dar bastante noção do que está acontecendo com essa função quando o x estiver cada vez mais próximo do 3. Beleza? Entendido? Vem comigo. Pessoal, vamos imaginar aqui, o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, tá? E agora vamos imaginar que o valor 3 esteja mais ou menos aqui assim. Aí, primeiramente, pessoal, como você pode ver aqui, eu criei uma tabela com os valores de x tendendo a 3, só que nós temos esse negativo aqui. Ferreto, o que significa esse negativo? Significa o seguinte, que os valores de x estão tendendo a 3 nesse sentido aqui, ou seja, com valores de x que são menores do que 3, cada vez mais se aproximando do 3, tá? Então, nós temos aqui, o x tendendo a 3, tá? Pela esquerda, a gente fala. Beleza?
olha só o que acontece aqui na tabela. Nós temos os valores de x, ó, cada vez mais se aproximando de 3. Ó. O 2, depois o 2,5, 2,9, 2,95, aí 2,99, aí 2,999, cada vez mais se aproximando do 3 aqui pela esquerda. Beleza? Agora, repare o seguinte, olha o que acontece com os valores da função. Quando x vale 2, nós temos que a função ali no x igual a 2, ela será quanto? Ó? F de 2 é igual a 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o 2, e temos aí o menos 1. Tudo bem? 2 vezes 2 dá 4, 4 com menos 1 é 3. Ou seja, pessoal, quando x vale 2, o valor da função é exatamente igual a 3. Ok? Quando x vale 2,5, a função assume valor 4. Quando x vale 2,9, ou seja, cada vez mais próximo do 3, o valor da função já subiu para 4,8. Olha o que acontece aqui com os valores da função. Ó. De 3 foi para 4, 4,8, 4,9, 4,98, 4,998. Ou seja, pessoal, quanto mais o x aqui ó, se aproximar do 3, nós temos aqui o valor da função cada vez mais próximos aqui ó, do 5. Concorda comigo? Mas isso, pessoal, olhando para valores de x que se aproximam aqui do 3 pela esquerda. Ok? Agora, pessoal, olha essa tabela aqui de baixo. Ó. Quando o x se aproximar do 3 pela direita, ou seja, com valores de x que são maiores do que 3, eles vêm por aqui. Ó. Ok? Ou seja, aqui nós vamos ter, então, a aproximação do x pela direita, que acontece com essa simbologia aqui. Ó. O x tende a 3 pela direita. Ok? Então, começa com valores maiores do que 3. Olha só, começa com 4, aí vai diminuindo. 3,5, 3,1, 3,05, 3,01, 3,001, ou seja, cada vez mais se aproximando do 3. Beleza? Agora, olha o que acontece com os valores da função. Começa aqui no 7, aí vai para o 6, 5,2, 5,1, 5,02, 5,002, ou seja, cada vez mais se aproximando do 5. Pessoal, nessa investigação, conseguimos perceber o seguinte, que quanto mais o x se aproximar do 3, seja pela esquerda, seja pela direita, nós temos que o valor da função cada vez mais se aproxima de quanto? Se aproxima de 5. Ou seja, o limite dessa função, que é 2x menos 1, quando o x tender a 3, o limite dessa função é exatamente igual a 5. Ferreto, é o seguinte, tem o gráfico disso? Claro que tem. Vem comigo. Olha só, pessoal, graficamente, nós temos aqui ó, a reta que representa essa função. Nós vimos, então, que a função é f de x igual a 2x menos 1. Tá? Uma função aqui do primeiro grau. Beleza? Aí, repare que quanto mais nós nos aproximarmos aqui ó, do valor 3, mais o valor da função irá se aproximar ali do 5. Consegue perceber isso daqui? Ó? Olha só, quanto mais nos aproximamos aqui do valor 3 ó, pela esquerda, ou seja, x tendendo ao 3 pela esquerda, mais o valor da função irá se aproximar aqui do nosso limite, que é 5. Beleza? A mesma coisa, pessoal, acontece, a mesma ideia acontece para valores de x se aproximando do 3, só que agora se aproximando do 3 pela direita. Ok? Então, pessoal, a ideia de limite está sempre relacionada com valores próximos do x. Ou seja, o que acontece com o valor da função quando o valor do x, nesse caso, tender cada vez mais ao valor 3, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ok? Nesse caso, o valor da função cada vez mais irá se aproximar do 5, ou seja, o limite dessa função, quando o x tender a 3, ele vale 5. Aí você pode dizer o seguinte, Ferreto, não é somente substituir o 3 na função e nós já vamos saber o valor do limite? Aí é o seguinte, pessoal, em diversas funções, apenas a substituição tá, irá dar o valor resultado ali do limite. Só que, em muitos outros casos, apenas a substituição não irá resolver, ou seja, nós não iremos encontrar o limite da função apenas substituindo o valor do x na função.
Beleza? E talvez, pessoal, seja exatamente esses casos que são cobrados aí nas provas para vocês. Beleza? Aí como é que faz, Ferreto? Vem aqui, ó. Aí, pessoal, olha esse segundo e último exemplo. Olha só. Como a função f de x, olha só, x² menos 1 dividido por x menos 1 se comporta próximo de x igual a 1. Ok, pessoal? E talvez você pense fazer o seguinte, Ferreto, faz simplesmente f de 1 e acha o valor do limite. Olha só, pessoal, se nós calcularmos aqui, ó, f de 1, como é que ficará esse resultado? Olha só, nós vamos ter aqui, ó, o 1 elevado ao quadrado menos o 1 dividido por 1 menos o 1. O que acontece? Ó? Aqui nós vamos ter 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, isso aqui dará 0, e aqui no denominador, 1 menos 1 também dará 0. Nesse caso aí, pessoal, 0 sobre 0 significa uma indeterminação, mas isso é assunto para outras aulas, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que nem sempre uma simples substituição do x na função irá colocar ali o valor do limite dessa função. Aí, Ferreto, como é que faz esse caso aqui? Vem comigo. Olha só, pessoal, novamente, vamos imaginar aqui o eixo x, tudo bem? E vamos imaginar que o valor 1 ele esteja aqui assim. Beleza? Aí é o seguinte, ó, quando o x se aproximar do 1 aqui pela direita, o que irá acontecer? Ó? Então, os valores do x estão cada vez mais diminuindo e ficando cada vez mais próximos do 1. Olha só, o x aqui está começando pelo 2, vai para o 1,5, 1,1, 1,01, 1,001 e, por fim, esse valor aqui é muito próximo do 1, que é 1,001. Beleza? Agora, o que está acontecendo com a função? Olha só, quando o x tem valor 2, o valor da função é exatamente igual a 3. Tá? Então, substituindo o 2 aqui assim, ó, e o 2 aqui assim, nós vamos encontrar na função o valor 3. Beleza? Substituindo o x por 1,5, nós vamos encontrar um f de x, ou seja, o valor da função valendo 2,5. E olha só o que acontece com os valores da função. De 3, vai para 2,5, vai para 2,1, vai para 2,01, vai para 2,001 e aí vai para esse valor aqui, ó, que é muito próximo do 2. Tá? Então, por enquanto, aqui nós temos que o limite dessa função é 2. Ok? Aí você deve estar pensando o seguinte, Ferreto, a gente nem precisa fazer então esse segundo quadro? Meu amigo, cuidado disso aí. Ó. Olha só, o que nós temos ali no primeiro quadro é quando o x se aproximar do 1 ali pela direita, ou seja, com valores maiores do que 1, nós vimos que o valor da função cada vez mais fica próximo de 2. Isso aí nós vimos no primeiro quadro. Mas isso não quer dizer que o limite dessa função ele é 2. Tá, pessoal? Quando nós estudarmos o limite de uma função, nós devemos pensar sempre no valor do x tendendo, nesse caso aí, ó, ao valor 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Isso porque vai acontecer em outras aulas aí, principalmente lá nas aulas de limites laterais, quando os limites que vêm da direita e da esquerda, eles forem diferentes, nós não teremos ali o limite sendo definido, ok? Ou seja, o limite ele não existe. Então, nesse caso, nós devemos sempre, na ideia de limite, analisar o que acontece com a função quando o x tende ao valor, nesse caso, a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza? Vem aqui. Ó. Agora, pessoal, ao nos aproximarmos do 1 aqui, ó, pela esquerda, nós vamos ter o seguinte, olha só. Primeiro, comecemos aqui com o 0, depois 0,5, 0,9, 0,99, 0,999 e aqui está um valor muito próximo do 1, beleza? E ainda continua cada vez mais próximo, tanto quanto se queira, ok? Agora, olha o que acontece com os valores da função. Quando o x aqui é 0, o valor da função, ou seja, dessa função aqui, pessoal, ele assume valor, então, 1. A função assume valor 1. Quando o x for exatamente igual a 0,5, a função vai para 1,5. Olha o que acontece com os valores da função. 1, 1,5, 1,9, 1,99. Olha só, cada vez mais próximos aqui do valor 2. Beleza?
Então, pessoal, quanto mais o valor do x se aproximar do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função ali, ó, cada vez mais fica próximo do 2. Beleza? Então, a gente diz que o limite daquela função, quando o x tender a 1, ele é 2. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Embora f de 1 não esteja definida, Ferreto, o que quer dizer isso daqui, ó? Repara o seguinte, pessoal, nós temos que a função f de x, ela é a função assim, ó, x ao quadrado menos o 1 dividido por x menos 1. Pessoal, o valor de x igual a 1 faria o seguinte, ó, colocando 1 aqui, nós vamos ficar com o denominador 1 menos 1, nós vamos ficar com o denominador 0. Ou seja, denominador 0, pessoal, na matemática não irá existir, tá? Então, essa função aqui, ó, ela não está definida para x igual a 1, beleza? Ou seja, esse valor 1 aqui, ó, não faz parte do domínio dessa função, ok? Aí, olha só, está claro que podemos tornar o valor de f de x, ó, tão próximo do 2 quanto quisermos, escolhendo x suficientemente próximo de 1, beleza? Ou simplesmente, f de x se aproxima do limite 2 quando x se aproxima de 1. E nós escrevemos assim, ó, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 1, esse limite é 2, ok? Pessoal, traduzindo, isso aí é a mesma coisa que nós imaginarmos o seguinte, quanto mais o x ficar próximo do 1, mais o valor da função irá ficar próximo do limite, que no caso é o 2. Beleza? E reparem o seguinte, ó, lá no x igual a 1, a função ela não está definida. E realmente, pessoal, em limite, como eu já falei nessa aula, o limite não nos interessa quando o x ele é, nesse caso, igual a 1. E sim somente quando o x está muito próximo do 1, o que irá acontecer com essa função. Beleza? Vem aqui, ó. Aí, pessoal, graficamente, o que nós temos é o seguinte, ó. Essa reta, ela representa essa função que nós acabamos de ver. Ou seja, x ao quadrado menos o 1 dividido por x menos 1. Repara o seguinte, ó, aqui no gráfico, nós temos uma bolinha aberta sobre o gráfico aqui, ó, isso representando que o x igual a 1 aqui, ó, não faz parte do domínio dessa função. Ou seja, pessoal, o que nos interessa aqui, ó, são os valores de x que são muito próximos do 1, ou seja, cada vez mais próximos do 1, o que irá acontecer? Ó? O valor da função irá se aproximar cada vez mais do valor 2 ali. Ó. Olha aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, cada vez mais irá se aproximar do 2. Isso também vale aqui pela direita, ok? Certo? Então, pessoal, essa aula trouxe apenas a noção do que é o limite de uma certa função. Beleza? Espero que tenha sido bastante proveitosa para você. Tenha ótimos estudos e acompanhe aí os próximos vídeos. Beleza? Pessoal, um abração, sucesso e até mais.